pequena, em cima. Aí é a hora que a Inês chegar. Pronto, né? Pronto. Joia. Bem, pode gravar, Mia. Pronto. Muito bem. Então nós estamos estudando qual o tema mesmo? A autoridade religiosa, não é isso? Como nós vimos, né, cada denominação, cada movimento religioso tem, no fundo, por trás, a sua autoridade religiosa. Pode ser o Papa, pode ser o Edir Macedo, pode ser o Chico Xavier, pode ser pessoas que nós não ouvimos muito falar, né, como Maruana Gama ou, né, a Joseph Smith, enfim. Mas sempre tem por trás de um movimento religioso, uma autoridade religiosa, geralmente é um homem, né? Geralmente é alguma coisa que alguém escreveu e que a pessoa considera com igual superior autoridade à Bíblia, né? Mas como Jesus é o verbo, então ele deve ser a nossa autoridade. E Jesus é a nossa autoridade quando nós submetemos a palavra dele. Então a palavra escrita nos remete à palavra viva, né? E na aula passada nós vimos o quê? Nós vimos, né, que todo mundo considera a Bíblia a palavra de quem? De Deus, né? Mas qual foi o primeiro pecado que todos nós paramos de cometer contra a Bíblia? Não ler, né? Então nessa semana nós lemos um capítulo por dia, foi muito bom, né? Alguns leram 2 capítulos por dia. Eu já, João, né? Eu passei para Atos. Tá vendo? Você nem está adiantado. Atos 6 já. Os dois ficam competindo. Eles ficam competindo, né? Que bom, é uma boa competição essa. Eu queria que a esposa também falasse, vamos competir, e eu sempre ia ganhar, né? Porque eu queria ler mais que ela, né? Claro, né? Mas, né? Então é isso, que bom que nós estamos, né, crescendo nesse sentido, porque realmente, se a Bíblia é a palavra de Deus, quanto mais nós lermos, nós vamos ter essa convicção cada vez maior de que não existe outro livro, né? Esse é o único livro, amém? E nós vimos também na aula passada algumas maneiras erradas das pessoas tratarem a Bíblia, né? Que é, né, usar ela como um móvel, né? Como um bibelô, como um objeto que vai trazer algum fluido, alguma mágica, algum misticismo, e isso é errado, né? Outra ideia, né, é usar a Bíblia, né, na passagem que cair, apontar o dedo, achar que o Espírito Santo vai explicar aquilo, né? E geralmente quando coincide está jóia, quando não coincide, né? Vou tentar de novo. Então não é assim, você tem que descobrir a chave que abre cada, né, pote de tesouro que existe dentro desse grande pote que é a Bíblia, né? E nós vimos também a outra maneira, né, que a pessoa lê uma parte e não lê as outras partes, então ela não entende um quebra-cabeça, né? Se eu tenho só uma peça do quebra-cabeça e não tenho as outras, o que eu faço com aquela? De pouco me serve. Então eu preciso cada vez mais ler a Bíblia para que tudo possa, o conjunto possa se formar, né, do conhecimento, né? O conteúdo do pleno conhecimento de Deus está aí, mas eu preciso encaixar todas as peças, né? E que, né, se a pessoa manda uma carta, você lê a carta toda do jeito que a pessoa quer passar, né? Então nós temos que entender a Bíblia do jeito que Deus quer que nós entendamos, não da nossa própria maneira, né? E também vimos aquela ideia de cada um tem a sua opinião, né? E isso é totalmente errado. Deus tem a opinião dele é o que vale para todo mundo, né? Então quando a pessoa passa para a Bíblia, não tem que ver o que ela quer, senão ela fica, né, se auto-enganando o tempo inteiro. Ela precisa ver o que Deus quer, e o que Deus quer para uma pessoa, Ele quer para todas as pessoas da mesma forma. E o alvo, claro, o modelo de toda essa perfeição é Cristo Jesus. E nós vimos também um conceito muito importante que nós devemos ter, né, que é livrar dos preconceitos, né? Então nós crescemos, às vezes crescemos num lar religioso e nossos pais com boa intenção nos passaram aquilo que os avós passaram e assim por diante.
toda aquela tradição então vem conosco. Mas a tradição não é superior à Bíblia, a Bíblia é superior à tradição. A tradição não pode julgar a Bíblia, mas a Bíblia pode julgar se a tradição é certa ou errada, se a tradição é de origem divina ou se é mandamento de homens, né? Então aí você vai deixar a tradição de lado, né? E você vai ver o que a Bíblia diz. Vai deixar o preconceito de lado e vai ver o que a Bíblia diz. E à medida que você vai descobrindo a verdade, você vai ver que alguns desses preconceitos são certos, você vai mantê-los, e outros certamente são errados, você vai ficar só com a verdade, desfazendo-se então dos preconceitos, né? Então, nenhuma experiência, nenhum professor, nenhum coração, nenhum sentimento, nenhuma tradição, nenhuma nova revelação pode julgar as Escrituras. É as Escrituras que vai julgar se a experiência, a tradição, o homem, a emoção ou a nova revelação é de procedência divina. Amém? Então ela julga todas as coisas, mas ela própria não é julgada por ninguém. Amém? Então voltando àquela ideia de que os preconceitos têm que ficar de lado. Enquanto nós sentarmos aqui para estudar a Bíblia, enquanto você ler a sua Bíblia em casa, 1 ou 2 capítulos por dia, você não pode deixar que os preconceitos, as suas próprias ideias já formadas, impeçam você de ver a verdade. Então a verdade está lá, né? Se você usar seus preconceitos, o que acontece? Lembra? Né? Você vai ver cor de rosa, né? Vai ver azul, vai ver de acordo com a lente que você vai colocar, mas aquilo não vai estar na Bíblia, né? Você vai se equivocar. Então precisamos, né, tirar as lentes coloridas e olhar para a Bíblia frente a frente. Amém? Os preconceitos ficam de lado, né? Não jogue fora, né? Porque alguns deles certamente são certos, nós queremos elogiar, concordar, mas o que não é certo nós não podemos deixar que prevaleça, né? Outro conceito importantíssimo é a ideia do conceito de verdade, né? A verdade é objetiva, lógica, coerente, concreta, provável, incontraditável, única e de validade universal. Então, se a Bíblia é verdade, ela é isso. É assim que eu devo encarar tudo que está escrito nela. Tá? Então, não existe verdade o quê? Subjetiva. Mas eu sinto no meu coração, mas eu acho, mas para você pode ser, para mim não. A verdade não é relativa. A verdade, ela não depende das circunstâncias, do ponto de vista, da época, né? Ela não depende, ela é independente, né? Ela não depende de circunstâncias, de ponto de vista, né? Ela não é relativa, não é pessoal, ela é objetiva, concreta e vale para todo mundo. Amém? Então, quando eu me aproximo da Bíblia, eu digo que a Bíblia é verdade, eu tenho que manter sempre esse conceito certo. Se não, imagine a própria situação que eu passar, eu estou nessa circunstância, vai me influenciar a torcer o sentido das Escrituras, né? Então eu não posso. É a verdade, é o objetivo, eu tenho que encarar ela dessa maneira, né? Então Deus criou a sua mente, Deus criou a mente de todos nós, Deus é inteligente, então Ele fez um livro lógico, coerente, incontraditável, que Ele quer que a sua mente descubra. Então a ideia é que Deus já deu o livro, e nosso trabalho agora é buscar o pleno conhecimento da verdade. Amém? Bem, então, né, apesar das meninas não estarem aqui, nós vamos dar prosseguimento, tá, na nossa aula normal. Tá? Então a Bíblia é uma coleção de quantos livros? São 66 livros ao todo. Não é tudo isso aqui no Novo Testamento que é 27,
Então né? Então a Bíblia é uma coleção, né, completa com 66 livros. Tá? Então, escrito por 40 homens, né, durante um período de 1500 anos. E algumas pessoas às vezes não acreditam na Bíblia porque acham, né, que foi escrito pelos homens. Foi escrito por um cara só, num dia só. Que alguém estava lá sem fazer nada, sentou, começou em Gênesis, terminou em Apocalipse. Tem gente que pensa assim, não, a Bíblia é um livro escrito por 40 pessoas, 40 homens, em diferentes épocas, de diferentes níveis e condições sociais, né? Durante um período de 1500 anos, e você percebe que a Bíblia tem um fio da meada. Você percebe que a Bíblia tem um enredo. Você percebe que a Bíblia tem um começo, um meio e um final. Que ela sempre caminhou para um objetivo. Né? Então, como é que um livro escrito por 40 homens, em diferentes épocas, em diferentes lugares, sem se conhecerem, escreveram um livro que não entra em contradição e que tem uma mensagem principal, que é Cristo? Então, essa circunstância, né, esta circunstância da Escritura, lembra, isso é um fato, lembra? Então, a nossa fé está apoiada no fato. É fato que 40 homens, né, durante um período de 1500 anos, escreveram 66 livros que compõem a Bíblia, e a Bíblia não entra em contradição, e ela tem um tema central que é Cristo. Isso é um fato. Eu pensei que tinha sido escrita pelos apóstolos. Sim, partes que são. Então, né, dentre esses homens que escreveram, né, aí quando nós estamos falando isso, nós estamos falando do Velho e do Novo Testamento. É a Bíblia toda. Dos 66 livros. Né? E resumiu nessa que está aqui com a gente. Os 66 livros. 66 livros. Está aqui. Sim. Está aqui. Está vendo? Maravilha? E Deus ainda providenciou que a gente estivesse na nossa mesa 2000 anos depois. Então é um livro fantástico, precioso, perseguido, né? Muitas épocas a Bíblia foi proibida de ser lida. Vou pegar a minha folhinha aqui. Eu não posso perder nenhuma parte da Bíblia, você concorda, né? Então, enfim, então é um livro, né, especial por esse sentido. Então, dentre esses homens, dentre esses 40 homens que escreveram os 66 livros da Bíblia, entre eles tinham reis como Davi e Salomão, né? Tinham poetas, né, como Asaf, né? Tinham sábios como Agur, tinha profetas que ficavam no palácio como Isaías, como Daniel, que era um estadista, tinha pastores de ovelhas, colhedores de frutos, e dentre eles os pescadores, os apóstolos, né? Médico, Lucas, cobrador de impostos, Mateus, né? Enfim, está vendo? Então pessoas diferentes, de diferentes épocas, de diferentes lugares, né? Mesmo sem se conhecer, escreveram 66 livros. E eles baseavam em quê? Para escrever? Nós vamos ver isso hoje, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Então, também, exatamente, né? Deus vai agir na história, né? Por exemplo, na história de Israel, e eles vão ser testemunhas dessa história, e eles vão relatar os fatos e as ações divinas, né? E a mente divina pela inspiração, vai dar a perspectiva divina da história do povo de Israel, né? E claro, tem sinais, tem tudo aquilo, né, que Deus provou que era Ele mesmo que estava fazendo. Bem, então, desde que Moisés começou a escrever Gênesis, né, até o apóstolo João terminar o livro de Apocalipse, foram 1500 anos que se passaram, né? 1500 anos de história, né?
Que a Bíblia, então, ela tem um período, né, entre os dois testamentos que Deus não deu revelação nenhuma. Né? É uma coisa interessante falar sobre isso, porque então você tem de Gênesis até Malaquias, você tem 1000 anos. Né? De Gênesis até o profeta Malaquias, no final do Velho Testamento, você tem 1000 anos. Do profeta Malaquias, foi o último profeta inspirado na época do Velho Testamento, então você vai ter 400 anos até nascer João Batista e Jesus. Nesse período de 400 anos, Deus parou de falar. Ou seja, por quê? Porque tudo que ele havia de falar, que ele queria que o povo esperasse, já estava falado nas Escrituras do Velho Testamento. Nesse intervalo ele deixou que o Messias não vinha. Né? Sim, então nesse intervalo de 400 e poucos anos, ele então, né, deixou o povo o quê? Dependente das Escrituras e na esperança do cumprimento de todas aquelas promessas. E aí ele ia preparar o mundo, ou preparar os judeus, preparar a plenitude do tempo para cumprir todas aquelas promessas que as Escrituras dos judeus previam. Né? Agora, esse fato é importante para nós, né? Porque note bem que nesse período em que Deus não deu revelação nenhuma diretamente aos homens, é porque os homens, no caso dos judeus, já tinham tido revelações suficientes para aguardar o plano de Deus. E aí os homens tinham as Escrituras. Tanto é isso importante que na parábola do rico e do mendigo, Jesus diz que Abraão diz para o homem rico no tormento: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Quer dizer, eles têm as Escrituras, que começou a ser escrito por Moisés e continuaram pelos outros profetas. Né? Então aí, qual era a esperança dos judeus? As Escrituras. Quando Jesus vai vir, ele não só vai fazer milagres, mas ele vai mostrar quem ele é, apontando para as Escrituras. Então as Escrituras dos judeus se tornam uma referência, né, para que, né, Jesus também arrogue a sua messianidade, né, ser o ungido de Deus. Mas o que é interessante nisso? É que quando Deus parou de falar diretamente aos profetas antigos, de Moisés a Malaquias, ele continuou falando completamente por meio das Escrituras.